Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aqui realizar a correção da segunda semana do PET 5. O objetivo dessas aulas referentes ao PET 5 é vocês entenderem os sentidos globais dos textos, né? A ideia principal, o sentido global dos textos e ser capaz de localizar, de encontrar os efeitos de sentido, como, por exemplo, humor, ironia, os tipos de linguagem também que nós encontramos nos diferentes tipos de texto, né, e nos diferentes gêneros do discurso. Tudo isso faz parte do objetivo dessa aula. Então aqui, por exemplo, ó, nós vamos ver tirinhas, que geralmente têm um efeito de sentido de crítica, então elas têm muita ironia, elas têm vários tipos de linguagem, elas têm humor, né? Tudo isso é efeito de sentido. Nós temos anúncios publicitários também. Nós vamos ver 2 anúncios publicitários. Então, os anúncios publicitários, eles também têm diferentes tipos de linguagem, geralmente linguagem conativa ou apelativa, que visam a convencer o leitor, né, o consumidor, a comprar ou adquirir um produto ou a realizar uma ação. Então, os efeitos de sentido, eles são provocados pelas diferentes formas de linguagem que nós empregamos no nosso texto, tá? Pelos recursos expressivos que nós utilizamos no nosso texto, como a ironia, a linguagem referencial, a linguagem emotiva, a linguagem conativa, a linguagem apelativa, tá? Então, o que a gente tem que saber? A gente tem que pegar um texto, ler esse texto e identificar quais são os efeitos de sentido e qual o sentido global desse texto. Se é o de fazer uma crítica, se é de convencer uma pessoa a comprar um produto, né, adquirir um serviço, ou simplesmente praticar uma ação, né? Isso aí é entender o sentido global de um texto. Então, aqui nós temos 2 tirinhas, né? A primeira delas tá assim: tô sem usar o celular já faz tempo, né? Uma amiga fala pra outra. Aí a outra responde: legal. E tá conseguindo numa boa? Tranquilo. Há quanto tempo você tá sem usar o celular? 2 dias. 7 horas, 25 minutos e 32 segundos. Então, gente, olhem só. Imaginem que sejam vocês, né? Com o celular, né? Às vezes, ainda mais nesse período de pandemia, a gente tá fazendo tudo online, tudo pela internet, então fica difícil desapegar do celular, né? Mas suponhamos que antes da pandemia, né, onde não era tão necessário assim esse apego às tecnologias e aos dispositivos, né, tecnológicos, seria tão necessário assim ficar apegado 24 horas ao celular? Não seria, né, gente? Então, prestem bem atenção aqui no que está pedindo aqui nessa atividade. É possível perceber uma crítica nessa tirinha. O que se critica? Critica-se, gente, o apego, o uso exagerado dos dispositivos tecnológicos por parte de quem? Dos adolescentes. Tá? Isso aqui critica. Quais elementos da tirinha nos fazem perceber essa crítica? Aqui é principalmente a ironia, né? Quando aqui no segundo quadrinho ela responde tranquilo, que está conseguindo ficar sem usar o celular tranquilamente, quando na verdade ela não está. E o que vai confirmar isso para nós, o que vai confirmar essa ironia para nós, é aqui no último quadrinho, quando ela fala até os segundos que ela está sem usar o celular. 7 horas, 25 minutos e 32 segundos. Aí se confirma então que ela estava sendo o quê? Irônica, ok? Então, quais elementos da tirinha nos fazem perceber essa crítica? Primeiro, a ironia do segundo quadrinho. E depois, a linguagem visual do último quadrinho. Reparem aqui como que ela reage, né, ao
ser interrogada pela amiga quanto tempo que ela está sem usar o celular. Ela tá assim, desesperada já, né? Então, os elementos são esses, tá bom? Ironia no segundo quadrinho e a linguagem visual do último quadrinho, em que a personagem expressa um certo desespero por estar sem usar o celular. 2. Na perspectiva da tirinha, qual é a relação dos adolescentes com o celular? A relação dos adolescentes com o celular, gente, ela chega a ser mesmo doentia, tá? Doentia não no sentido físico, mas psicológico, né? Se vocês forem parar para pensar bem, não há tanta necessidade assim de ficar com o celular 24 horas por dia, né? Às vezes não tem ninguém te mandando mensagem, não tem nenhuma novidade no feed do seu Instagram ou do seu Facebook, mas você tá lá, né? Às vezes você não tem nada o que fazer e tem muito o que fazer fora do celular, mas você simplesmente não faz porque você tá apegado demais à tela. Então, isso gera, assim, um vício, um apego desnecessário. Então, qual a relação dos adolescentes com o celular? Uma relação de dependência emocional, tá? Das tecnologias, das redes sociais, é isso que ele está criticando. Texto 2. Pedrinho vivia aprontando na rua. Então tá aqui o Pedrinho, né? Magricela, jogando pedra, eu acho, sei lá, numa vidraça, enfim. Voltava sempre sujo e machucado. Depois daquele Natal, ele nunca mais foi o mesmo. Oba, um computador! Maldito Papai Noel. E tá ali, né, o Pedrinho, que era todo gordo, vivia se machucando na rua e de repente tá com sobrepeso na frente de um computador e a postura, ó, também foi, como se diz, para as cucuias, né? Ele tá até meio envergado aqui. Então, percebam, nessa última questão. Nessa tirinha também é possível perceber uma crítica. O que a tirinha critica? A mesma coisa da outra tirinha, né? Só que aqui ele tá sendo o quê? Ele tá dando ênfase ao sedentarismo, que na verdade é o ganho de peso, né? Excessivo quando as pessoas ficam sedentárias, e a postura, né? Então, o que a tirinha critica? A tirinha critica o sedentarismo, né? E a falta de postura que o uso excessivo do computador pode provocar nas crianças e nos adolescentes. 4. Em que quadrinho percebemos a crítica na tirinha? No último. Porque é no último que a gente vai verificar de fato essa transformação do Pedrinho Magricela, né? E num Pedrinho ativo que jogava bola, que brincava na rua e tal, em um Pedrinho sedentário e com sobrepeso. Então, nós percebemos a crítica no último quadrinho. Quais elementos que o autor utilizou para evidenciar sua crítica? São elementos verbais ou visuais? São elementos, sobretudo, visuais, ok? Porque o que nos dá a entender que ele realmente perdeu um pouco da sua postura e ganhou um pouco de peso é justamente no desenho, na imagem, né? Então, na linguagem visual. Quais elementos que o autor utilizou para evidenciar sua crítica? Linguagem visual e também ter chamado o Papai Noel de maldito, né? Na verdade, isso é o quê?
um sarcasmo, né? Um tipo de sarcasmo, porque o Papai Noel, ele geralmente não é visto como uma figura ruim, ele é visto como uma figura boa. Só que nessa tirinha ele tá quebrando com a nossa expectativa de ver o Papai Noel como um bom velhinho, né? Porque ele deu um computador que na verdade fez mal pro Pedrinho. É claro que as tirinhas elas têm um certo exagero, né? Não tem nada aí a ver com a realidade mesmo. Ela pratica esse exagero justamente para chamar a nossa atenção, para fazer essa crítica. Então, recapitulando, quais os elementos que o autor utilizou para evidenciar sua crítica? Linguagem visual, tá? E sarcasmo e ironia. 6. As duas tirinhas criticam aspectos de uma mesma questão social. Você conhece outras tirinhas que também abordam esse tema? Qual a importância desse gênero textual, tirinha, para a sociedade? Gente, as tirinhas, elas despertam a gente, né? Elas tiram a gente do senso comum, do lugar comum, para nos levar a refletir sobre esses temas. Então, de repente, nenhuma mãe ou nenhuma professora está reparando que o menino está ficando encurvado de tanto olhar a tela do celular, né? Nenhuma mãe ou professora está percebendo que o menino deixou de praticar educação física para ficar ali na frente do celular, na tela do celular, né? Então, às vezes, as tirinhas elas despertam a gente para isso, né? E a gente começa a perceber, opa, isso aqui é uma brincadeira, mas na verdade está acontecendo lá em casa com o meu filho, né? Ou com os meus sobrinhos, ou com os meus primos mais novos, enfim. Então, gente, as tirinhas, né? Elas são importantes para nos fazer pensar e refletir sobre problemas sociais, ok? 2. Lê informação abaixo sobre os efeitos de sentido nos textos publicitários. Aqui nós já vamos sair do campo da tirinha para entrar em textos totalmente diferentes, gêneros textuais totalmente diferentes da tirinha, que são os textos publicitários, tá? Os textos publicitários são aqueles que têm o objetivo de vender ou tornar pública alguma informação, anunciar algum produto ou serviço e ou conhecer os leitores. O texto publicitário é composto muitas vezes por imagem, título, texto, assinatura e slogan. A assinatura é o nome do produto, serviço e do anunciante. A linguagem do texto publicitário pode ser referencial, quando o texto tem o objetivo de divulgar uma informação real, emotiva, quando o texto pretende alcançar o seu objetivo por meio da emotividade dos leitores, apelativa ou conativa, quando o texto tem o objetivo de conhecer alguém e fazer ou comprar alguma coisa. Para conseguir causar efeitos de sentido e seduzir, chamar a atenção dos interlocutores, os autores das peças publicitárias fazem trocadilhos e trabalham as linguagens verbal e não verbal de maneira criativa. Muitas vezes também a mistura de linguagens referencial, emotiva, apelativa ou outra. Então, gente, os anúncios publicitários eles são encontrados aí principalmente no âmbito da cidade, né? Na zona rural, vocês vão se deparar com anúncios geralmente voltados à prática de ações, quando vocês passam ali no postinho, né? E vem aquele monte de anúncios sobre vacina, que tem ali o Zé Gotinha. Esses são modelos de anúncios publicitários. Tá? Então, nós temos aqui 2 anúncios publicitários. Tem aqui desse sanduíche, tá? Desse lanche aqui. Esse lanche, esse anúncio publicitário, ele foi promovido por uma empresa que chama Burger King, tá? Que vende sanduíches. Burger King, como você sabe, ele é uma empresa concorrente
do McDonald's. Então, muitas pessoas não conhecem o Burger King, conhecem apenas o McDonald's, né? O Burger King, digamos assim, ele é, para nós, né, que somos do interior, ele é menos conhecido que o McDonald's. Então, digamos que o Burger King ele se tornou um concorrente do McDonald's. Então, tem aí nesse anúncio, né? Evitamos brigar com o concorrente. Estamos esperando alguém do nosso tamanho. A gente faz do seu jeito. E aqui embaixo está escrito praça de alimentação, né? Então, o que é isso, praça de alimentação? Praça de alimentação é um lugar destinado ao consumo de alimentos no shopping. Então, quem já foi no shopping sabe como que funciona, né? O shopping, ele tem as áreas das lojas e a área da praça de alimentação. Então, as pessoas, elas não podem comer em qualquer lugar no shopping, não. Tá? Porque senão suja, derrama alimento, é aquela confusão, né? Então, ali no shopping, para ficar mais organizado, tem a praça de alimentação, onde tem só os restaurantes e as lanchonetes. Então, aqui a gente tem esse anúncio publicitário do Burger King. Tem um sanduíche bem grande, reparem aí que tem um sanduíche bem grande, ele está ocupando grande espaço desse anúncio publicitário. A palavra tamanho também, a fonte dela é aumentada nesse anúncio publicitário. Então, nós temos aí esses efeitos visuais. O sanduíche bem grande, a palavra tamanho, de fato, combinando com a ideia de grandeza, né? Por ter uma fonte maior aqui no design gráfico desse anúncio publicitário. Ok? Que tipo... Aí aqui na questão número 1. Que tipo de linguagem esse anúncio utilizou? Se identificou mais de um tipo? Qual predomina? Gente, aqui ele usou mais de um tipo de linguagem, né? Ele usou a linguagem apelativa conativa, né? Que visa convencer um leitor. Ele usou a linguagem emotiva, porque ele usou aqui o plural da modéstia, como ele poderia ter colocado assim: o Burger King evita brigar com o concorrente. Mas ele colocou evitamos. Para quê? Para que o leitor ele se sinta parte desse enunciado, né? Para que ele se identifique melhor com esse enunciado. Então, quando alguém pega e lê isso aqui, evitamos brigar com o concorrente, estamos esperando alguém do nosso tamanho, esse leitor, ele é, digamos assim, motivado, né? Ele fala assim, é verdade, eu também sou assim, eu me identifico com isso. Então, faz parte da linguagem emotiva, né, criar uma espécie de identificação, usar o plural da modéstia, que na verdade é esse evitamos aí, para que o leitor ele se identifique com o enunciado que está sendo proposto. Então, ele usou linguagem emotiva, usou a linguagem apelativa, conativa, né? Quando ele disse assim, a gente faz do seu jeito. É para convencer mesmo, entendeu? A pessoa a comprar no Burger King. E eu também acho, né, na minha opinião, que usou até a linguagem referencial. Por quê? A palavra tamanho aqui, combinada com esse sanduíche grande, tem a ver com a ideia de tamanho real mesmo, entendeu? De criar esse efeito de sentido aqui, de tamanho real de um sanduíche realmente grande. Então, ele usou os 3 tipos de linguagem: linguagem emotiva, linguagem conativa e apelativa e linguagem referencial aqui nesse anúncio do Burger King. Ok? 2. Qual é o efeito de sentido causado pela palavra tamanho? O efeito de sentido é um efeito de grandeza, tá bom? De grandeza e de tamanho mesmo. 3. Qual seria a motivação da empresa ao citar o concorrente em um anúncio?
Vocês acham que citar um concorrente no seu anúncio é bom? Gente, na verdade, não, porque o que se tende a fazer é sempre abafar o concorrente, né? Para que ele não seja visto nem lembrado. Mas aqui ele traz, ele pressupõe o concorrente. Então, igual eu falei para vocês no início, ele pressupõe a ideia de que existe um concorrente. Esse concorrente pode ser o McDonald's ou pode ser mesmo o Bob's, que é uma outra rede de sanduíches também, de fast food. Então, ele não cita aqui qual que é o concorrente mesmo real dele. A gente está pressupondo que sejam essas duas redes de fast food, que é o McDonald's ou o Bob's. Só que ele cita o concorrente aqui, não é para falar para o consumidor, pode ir lá comer lá, não. É para fazer o consumidor desistir de comprar nessas duas redes e comprar no Burger King, porque o sanduíche do Burger King é maior, né? Então ele vai te saciar mais, porque ele é um maior. Então aqui a motivação da empresa ao citar o concorrente é fazer com que o consumidor desista de adquirir o produto do concorrente. É isso. 4. Porque a palavra evitamos encontra-se no plural, para que o leitor, né? Aqui o leitor ele não é um simples leitor, ele também é um consumidor, para que o leitor / consumidor se identifique com o lema do anúncio, que é esse aqui: evitamos brigar com o concorrente. Estamos esperando alguém do nosso tamanho. Ok? Nessa página aqui, nós já temos um outro tipo de anúncio publicitário, que é um anúncio que a gente chama de ação. O que é isso, anúncio de ação? É o que visa convencer o público a tomar uma atitude, a praticar uma ação. Tá? Então, não está vendendo nada, não está oferecendo nenhum serviço, está simplesmente tentando convencer ao público a tomar essa medida aqui, que é o quê? Ao sair de casa, utilize máscara. Então, está usando os verbos no imperativo. Quando nós temos o uso do verbo no imperativo em um anúncio publicitário, quer dizer o quê? Nós estamos usando a linguagem conativa com o objetivo de fazer de levar o leitor a praticar uma ação, que aqui neste caso é a ação de utilizar a máscara. Então, segundo o Ministério da Saúde, a utilização de máscaras caseiras impede a disseminação de gotículas expelidas do nariz ou da boca, criando uma barreira física que pode auxiliar na diminuição de casos. Então, tá tentando nos convencer ao quê? A usar as máscaras caseiras, ok? Percebam aqui, quem está promovendo esse anúncio é a Unifespa contra a Covid-19. Então, a Unifespa é uma universidade e, como uma universidade, ela está atuando na condição de quê? De pesquisadora, tá? A Unifespa, ela realiza pesquisas, então, provavelmente, por trás desse anúncio, teve uma pesquisa da Unifesp que comprova aí a eficiência das máscaras caseiras na proteção contra a transmissão da Covid, ok? Questão número 1. Qual a diferença entre a campanha publicitária feita no texto 1 para a campanha feita no texto 2? A campanha no texto 1 está promovendo um produto, tá? Um produto do gênero alimentício. E a campanha no texto 2 está o quê? Está levando o público leitor a praticar uma ação. Então, é um anúncio publicitário de ação. Recapitulando. O anúncio publicitário do texto 1 é um anúncio publicitário de produto. E o anúncio publicitário do texto 2 é um anúncio publicitário de ação. Ok? 2. Qual a linguagem dos textos publicitários foi utilizada no texto 2? Se identificou mais de um tipo? Qual predomina?
Aqui no texto 2, temos a linguagem conativa. Ao sair de casa, utilize máscara, tá? Temos a linguagem conativa com os verbos no imperativo. E também temos a linguagem referencial, tá? A linguagem referencial, ela é aquela que tem referência com o mundo real, com a realidade. E aqui tá falando realmente que tá usando realmente esse tipo de linguagem, porque tá se baseando numa pesquisa, ok? Então não tem jogos de linguagem, não tem slogan, não tem linguagem emotiva, é apenas linguagem referencial. Segundo o Ministério da Saúde, a utilização de máscaras caseiras impede a disseminação de gotículas expelidas do nariz ou da boca, criando uma barreira física que pode auxiliar na diminuição de casos, simplesmente, ok? A linguagem referencial. Então, aqui no texto 2, identificou mais de um tipo, né? Nós identificamos 2 tipos, a linguagem referencial e a linguagem conativa, mas predomina a linguagem referencial, tá bom? Porque ele traz essa informação aí. Então, predomina a linguagem referencial. 3. Qual o trecho que evidencia a validade da informação apresentada no texto 2? O trecho é o que nós vemos aqui, que nós chamamos de assinatura. A assinatura é o nome do produto, serviço ou do anunciante. Então, nesse anúncio publicitário aqui do texto 2, nós temos a assinatura da Unifespa, né, com o seu slogan aqui. Slogan não, com o seu símbolo. Unifespa contra a Covid-19. Então, o trecho que evidencia a validade da informação apresentada no texto 2 é a assinatura. Gente, a correção é essa. Espero que vocês tenham gostado. E se ainda assim surgirem, né, ou restarem dúvidas, vocês podem estar me enviando, ok?